Parâmetros de entrada do robô. Quando você coloca ele no gráfico, ele abre essa tela aqui para você preencher os parâmetros do robô. Então vamos lá, a gente começa com volume, que é o número de lotes, o número de contratos que você vai começar. Vamos começar com 1. A entrada, se quer dar entrada pelo indicador, price guide, que são as linhas. Manual, você determina o preço que você quer fazer a venda e a compra. Lembrando que a venda tem que estar sempre acima do último preço e a compra sempre abaixo. Se não obedecer essa condição, o robô não vai funcionar. A entrada pode ser manual, você determinando o preço pelo indicador ou baseado no preço de abertura. Vou deixar pelo indicador. Não vamos usar o preço. A venda e compra, caso a gente use essa opção de abertura do pregão e pontos acima ou abaixo, aí a gente preenche aqui. O fator de inversão de lotes, eu vou deixar 1,5, que você pode usar para multiplicar, o 2 para dobrar, ou 1 para manter o número de lotes o tempo todo, mão fixa. O take profit, 570 pontos, stop loss 200 e aqui 200, e aqui o take profit complementar é caso ele flipe, quanto ele precisa ter de gain para chegar na linha e voltar. Então se a linha está com 570 e eu tomei um loss, eu preciso ter um take complementar de 370. Isso faz com que ele fique trabalhando só batendo nas linhas e voltando. Se você quiser manter sempre o payoff de 3 para 1, você repete aqui o 570, que aí ele vai ficar sempre mantendo. Mas se quiser só no toque da linha, que vai ser o teste que a gente vai fazer, coloca 370. Aqui a saída parcial, true para habilitar e falso para desabilitar. Como é que funciona a saída parcial? Se entrando quando estiver 85% do take profit, aqui a porcentagem poderia ser 50%, que é metade do percurso. Eu uso normalmente 85%. Quando chegar a 85%, eu saio de tantos por cento de lotes que eu tenho na mão. E se eu tenho 10 lotes, eu saio de 9 a 85% do meu ganho. Se eu quiser, eu saio com metade dos lotes. Eu estou com 10, eu saio de 5 na metade do range. Então eu trabalho isso do jeito que eu quiser, que eu achar mais conveniente. Eu uso 85 e 90. Aqui é o preenchimento do indicador, que não precisa você colocar no gráfico. O robô mesmo coloca para você quando você habilita ele. Você só precisa determinar, confirmar o range de 570 e o número de linhas que ele vai colocar acima e abaixo. A linha de abertura é amarela e as demais são azuis. Fica a critério de cada um. Sólida, se ela é contínua ou pontilhada. Aqui a parte mais importante, que é o gerenciamento financeiro. Perda máxima é o seu stop loss diário. Quando ele bater em menos 200, lembrando que você não precisa botar o valor, o símbolo negativo na frente, só botar o valor que o robô vai entender. Quando ele chegar em perda de R$200, ele vai desligar o robô e parar de operar. Valor passional break-even. Caso eu queira colocar um limite de R$300, eu coloco, se eu passar de 310, eu não aceito mais que ele trabalhe menos do que isso de saldo, de 300. Então ele pode chegar, ele passar no seu gain 300, 310, acionou o bloqueio em 300. Aí ele pode passar 320, 330, 400, 500, 1000, 2000, quanto for. Se ele chegou num determinado ponto, ele começou a flipar
demais e o preço começou a diminuir, você toma a loja, seu saldo decrescer, quando chegar em 300 o robô desliga. Ele não permite mais que seu saldo fique menor do que esse depois que ele passar por esse. Entendido? Limite de stop loss seguidos. Aqui é o limite de flip. Você bota aqui 3, ele vai flipar 3 vezes. Ele vai flipar a primeira de um contrato para 2, a segunda de 2 contratos para 3, a terceira de 3 contratos para 5. Quando ele tomar o stop loss com 5 contratos, para entrar no 8 ele não vai, ele vai bloquear e desligar o robô. Então ele só aceita 3 flips seguidos. Se você tomar um, tiver um gain, tomar outro, tiver um gain, ele não está contando. Ele só está contando quando é em sequência. E ainda tem uma outra proteção aqui, que é retornar o volume inicial após um número de invertidas. Se eu botar aqui 2, ele vai flipar a primeira vez, flipar a segunda. Quando for a terceira que der o stop loss, ele não vai dar continuidade na multiplicação de contratos. Ele vai voltar ao lote inicial. Tipo, começa com 5 contratos, aí ele flipou a primeira vez, vai para 8. Aí ele flipa a segunda, vai para 12. Quando for flipar a terceira, ele não vai dar continuidade, vai para 18. Ele vai voltar a 5. Ele vai voltar ao lote inicial. O lote que você determinou aqui no início. Essa parte tem que ficar bem clara porque isso é muito importante. Se não entendeu, volte o vídeo e olhe. Aqui o limite de horário de negociação. O início é o horário que ele vai abrir o robô, o horário que ele vai permitir a última operação e o limite de fechamento dessa última operação. Caso ele abra a operação 17h30 e fique lá girando, não chegue nem no stop e nem no gain, por 18 horas, onde tiver, ele encerra para você não ser estopado pela corretora. E aqui é o painel. O painel com os resultados do último dia. Você pode usar falso para desligar ele e verdadeiro para deixar ele na tela. Vamos lá. Aqui começou o pregão. Deixa eu abrir aqui a tela. Ele abriu aqui na linha amarela. E aí ele já deixa 2 ordens pendentes. Uma ordem de venda. Pronto, vamos dar início aqui ao teste. Pronto. Nesse momento aqui, o pregão abriu aqui na linha amarela, que ele criou agora no momento da abertura. Aqui tem uma ordem de venda já armada com o stop loss dela, e aqui na linha de baixo tem uma ordem de compra com o stop loss dela. Você pode ver isso aqui embaixo. Ordem de compra nesse preço e uma ordem de venda nesse preço. Beleza, o que é que acontece quando ele pegar a ordem? Quando o preço chegar aqui, que bater na de cima ou na de baixo, onde ele chegar primeiro, a outra é cancelada. E aí se inicia o processo de flip e surf. Vamos ver.